Então, o nosso assunto é Francis Bacon. Não é o bacon do porco. Também não é esse o filósofo dos séculos XVI e XVII. E sim, esse Francis Bacon, o pintor. O Francis Bacon, filósofo, e o Francis Bacon, pintor, além de homônimos, que é quando tem o mesmo nome, eles têm um parentesco colateral, que significa algum parentesco indireto, algo bem distante. Eles tiveram algum ancestral em comum lá atrás. Uma pergunta: do que nos serve conhecer a obra e vida de um artista, especialmente como Francis Bacon? Nos permite compreender um pouquinho como a história de vida, as marcas que ela traz, as cicatrizes que deixa, afetam diretamente a personalidade de qualquer pessoa. E no caso de um artista, afeta diretamente no resultado da sua produção. E todos nós somos assim, somos o resultado de tudo que vemos, tudo que vivemos, sentimos, entendemos ou não entendemos, das nossas certezas, das nossas dúvidas, das nossas luzes e dos nossos demônios. Do quão conhecemos nossas profundezas sombrias e as administramos. No caso de Bacon, vemos o quanto a relação familiar disfuncional, o despreparo, o preconceito, os seus próprios conflitos geraram traumas e o jogaram no abismo. E o quanto o contato com a arte, livros, filmes, artistas, de alguma forma o salvaram e o forjaram. E mal não faz lembrar que nesse momento existem pessoas passando por situações semelhantes e pode ser inspirador. Por isso, sempre insisto, a arte salva, a arte cura. Seja como artista, seja como apreciador da arte. Conhecendo um pouco Francis Bacon, a sua história, as suas lutas, os seus amores, as suas vitórias, as suas derrotas, talvez possamos nos aproximar um pouquinho dele e compreender um pouquinho a sua obra, que geralmente é vista como forte, bruta, rude, grotesca. A obra de Bacon aponta dualidades como a beleza e o horror, a vida e a morte, a sedução e a destruição, a pintura e o corpo em carne e osso. Francis Bacon nasceu em 1909, em Dublin, capital da Irlanda. Era filho de pai australiano e mãe inglesa. É um pintor anglo-irlandês, ou seja, tem nacionalidade inglesa e irlandesa. Os pais eram muito diferentes. O pai foi veterano de guerra e tornou-se um criador de cavalos. E a mãe foi herdeira de negócios de aço e mina de carvão. A elite. Francis foi uma criança doente, asmática, com alergia a cães e cavalos. E tinha ataques e dores que o fizeram tomar morfina por várias vezes. E por conta disso, ele não frequentou a escola regularmente. Ele recebeu educação em casa e foi criado
por uma enfermeira. Apanhava do pai, via sacrifícios de animais na fazenda, o que pode ter despertado algum interesse pela destruição, desumanização, pelo extremo do que seria humano e do que seria a bestialidade, que mais tarde refletirá nas suas obras perturbadoras, desfiguradas, sangrentas, grotescas. A sua saúde frágil e o seu jeito afeminado criaram uma barreira entre ele e o pai, que o considerava um fraco. A família mudou de casa muitas vezes entre Irlanda e Inglaterra, gerando nele algum sentimento de displicência, talvez de despertencimento visível na sua vida inteira. A artista inglesa Tracey Emin diz: a vida dele era meio caótica e ele simplesmente fazia o que queria, bebia o que queria e dormia com quem queria. Ele era um dissidente dentro da sociedade. O ateliê de Francis Bacon refletia isso, exatamente o caos. Depois da sua morte, esse ateliê, esse estúdio, foi transferido integralmente para a sala da Gallery Hill Lane, em Dublin. Integralmente mesmo, digo, nos mínimos detalhes. Cada papelzinho, cada gota de tinta, cada pincel, tudo, incluindo portas e paredes. E você pensa que foi fácil? Deve ter sido uma tarefinha bem difícil, com equipes de arqueólogos, curadores, fotógrafos, desenhistas, etc. Pensa, fizeram um mapeamento do local. Foram 7.000 objetos identificados, fotografados, embalados, etiquetados e transportados, incluindo 100 das famigeradas telas cortadas. O que é isso? Ele costumava destruir as telas. Ele destruía as telas pequenas e as maiores eram destruídas pelo seu companheiro John Edwards, que esteve com ele desde 1970 e foi o seu herdeiro, que, aliás, doou o estúdio para a galeria. Estas obras destruídas, cortadas no decorrer de 4 ou 5 décadas, ainda guardam informações sobre o processo do artista. Enfim, todo esse material chegou à galeria em 1998 e foi montado, recriado e aberto ao público em 2001. Nós podemos ir lá ver. Legal, né?